Muito bem, nação, mais um vídeo top no nosso canal. Vamos analisar agora os comentaristas falando sobre as mudanças no Flamengo e os possíveis reforços que podem chegar nos próximos dias no Mengão. E também sobre a possível mudança de técnico. Caso o Vitor Pereira não consiga vencer o Campeonato Carioca, o Flamengo está de olho em Jorge Sampaoli e também em Jorge Jesus. Então vamos aqui reagir. Já chega deixando seu like, se inscreva no canal e se você não é inscrito ainda, vai rapidinho, se inscreva. Ative o sino das notificações para você receber sempre as notícias do Mengão no seu celular, no seu computador, tá certo? Créditos desse vídeo, o canal João Guilherme, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Essas brincadeiras com a minha roupa hoje. Tá todo mundo dizendo que eu tô de Fred Krueger, Barcelona, eu não sei o que eu vou assustar o Mansur, que eu vou assustar o Paulo Nunes. Fred Krueger realmente parece. Aí tem aqui, por exemplo, Andy Vieira, nunca me enganou. Hoje assumiu o seu lado rubro-negro. É isso aí. Andy Vieira, não, olha só, primeiro que é azul. Eu brinquei com ele que azul ele marinho, tá? Clássico. Vermelho, azul marinho. É mais pra Barcelona, como disse o Mansur aqui. Fred Krueger, tudo bem, eu aceito, tá? Olha só, tem mais gente aqui, ó. Tony, Diniz foi apresentar o programa de Fred Krueger, esqueceu do chapéu. Pois é, chapéu eu não costumo usar, só dar chapéu. Fica a sugestão. Tradicional. A Charlene diz, boa noite, queridos do Troca de Passe. Felipe Diniz está de Flamengo? Não, é vermelho e azul. Boa noite, Diniz, ilustre rubro-negro. Não, o J. Firmiano, a nação te saúda. Não é vermelho e é preto, tá? O Narciso, Diniz se vestiu de camisa do Flamengo. Não, errou. O Maurão, Felipe Diniz de Fred Krueger. Ele manda aqui a foto do Fred Krueger e tal. Vejam se parece. Olha aqui, ó. Vamos pedir aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Vê se parece a foto. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vê se vai, ó. Fred Krueger, vamos mostrar pra vocês já. Olha lá, ó. Lembra, só que eu sou bem mais bonito, né? Tá aí então, tá bom? Obrigado pelas brincadeiras. Vamos falar de Flamengo e Fluminense, que é o que interessa, o povo quer saber mesmo, é do Fla-Flu. E esse promete ser um grande jogo, né? São duas as decisões aqui do Campeonato Carioca. E o Cebolinha tem sido mais utilizado com o Vitor Pereira nos últimos jogos, virou uma espécie de coringa, né? Tem atuado em outras posições, jogou agora como ala pela direita, né? Nas ausências do Mateuzinho e do Varela. E o Eric Faria preparou um material pra gente. Vamos acompanhar. Custou caro, eu diria bem caro para temperar o ataque rubro-negro. Ano passado, o Flamengo acertou a contratação do Everton Cebolinha. O valor total do negócio, dependendo de algumas cláusulas, pode chegar a 87 milhões de reais. Sem dúvida, foi um reforço de peso. Ele surgiu no Grêmio como um atacante veloz, insinuante, driblador. Chegou à seleção por causa dessas características. Olha o gol! Olha o gol! Everton Cebolinha é o nome do cara! Mas a melhor versão dele pouco apareceu no Flamengo. Na atual temporada, parece adaptado ao clube, aos companheiros. Inclusive, é o jogador que mais entrou em campo, seja como titular ou reserva, com o time principal ou com a equipe mais cheia de garotos. São 16 jogos, 5 desde o início e 11 começando no banco. Nesse pacote de atuações, o curioso é que o atacante Cebolinha tem sido mais escalado em outras posições, tipo receita de chefe, que vai misturando os ingredientes, provando até encontrar o sabor ideal. Teve na ala esquerda, como no Fla-Flu, quando marcou um golaço. E no último jogo contra o Vasco, ele atuou na ala direita. Mas aí, a mistura do Vitor Pereira não deu muito certo, não. Ele tem trabalhado todo mundo, ele tem passado isso, ele tem as ideias dele, a gente está convicto das ideias dele. A gente está tentando colocar em prática o mais rápido possível para obter os resultados. Ao todo, pelo Flamengo, já foram 47 partidas, 8 assistências e apenas 4 gols. Portanto, ainda há bastante tempo para o Cebolinha mostrar que vale quanto pesa. Dele, Everton Cebolinha! O problema sempre para quem chega nesse Flamengo, né, é porque tem um quarteto ali da frente que tem quase que cargo vitalício dentro do clube, né? Agora parece que não, né, porque pelo menos o Everton Ribeiro tem saído um pouco mais, mas é realmente muito difícil entrar, né, no lugar de qualquer um dos 4 jogadores. E o Everton Cebolinha, nesse momento, né, nessa temporada, tem se apresentado a ser uma opção
aos 4, uma opção real, assim, né? Porque antigamente ele entrava, às vezes não dava muita conta, estava acho que com pouca confiança ainda, se adaptando, chegando, né, no clube, agora já mais confiante, me parece. Ele chega no meio do ano passado e ele pega 2 momentos diferentes, eu acho. O primeiro é quando ele chega, é como se o Flamengo tivesse 2 times. Porque o Flamengo ainda jogava quase sempre com a dupla Gabigol e Pedro, né? E qualquer alteração de jogadores resultava em alteração de característica para o Cebolinha entrar. O Flamengo não tinha o ponta, a figura do ponta aberto naquele modelo. Tinha no time B, né? E aí ele jogava muito no time B, que em geral jogava mais no 4-3-3 e não no losango que o Dorival montou no 4-3-1-2. Então o Cebolinha acabou se adaptando a esse time que jogava por vezes o Campeonato Brasileiro e entrava como substituto nos jogos da equipe principal, impondo uma mudança de característica. Tem sempre o time tão adaptado a esse tipo de jogo. Esse ano ele pega uma remontagem de equipe, porque o Vitor Pereira ele vem para impor, para tentar implementar o que ele pensa de futebol. Acima de tudo, antes de uma construção de equipe, tem quase uma desconstrução da equipe anterior, porque as mudanças são muitas. E aí eu acho que nesse aspecto do Coringa, eu vejo ele muito mais à vontade ainda, se for para ser um ala, fazendo o lado esquerdo, do que na necessidade que ele foi cobrir pela direita, porque na verdade não tinha opção, né? No jogo do último domingo com o Vasco. Porque ele é um jogador que durante muito tempo foi o ponta que trouxe para dentro. Mesmo como ala, ele não é tanto de ir ao fundo. Ele é de trazer para dentro, como ele fez o gol contra o Fluminense. Um bonito gol que ele fez. Belo gol. Agora, pela direita, para trazer para dentro, ele sente muito mais dificuldade, né? E ele nem foi, né? Ele não foi no fundo. Não foi tanto, a linha de fundo quase não foi. Vê o mapa do jogo? Ofensivamente, ele jogou muito pouco, né? Inclusive, ele defendeu muito mais. E aí, quando ele trazia para dentro, a bola na perna esquerda tinha muita dificuldade. Porque, naturalmente, para você fazer uma inversão, para você achar um passe, vai acabar tendendo a usar mais a canhota, né? E aí, para ele é mais difícil. E tem uma situação que, na minha opinião, essa sequência dele jogar na posição dele iria melhorar muito, porque eu acho que o Vitor Pereira gosta do futebol dele, gosta do estilo de jogo dele, mas ele vai ter um problema muito sério. O Bruno Henrique vai voltar. Tá vindo, né? O Bruno Henrique tá vindo aí. E o Bruno Henrique também joga por aquele setor. Então, assim, ele vai ter mais um problema, mais uma situação para vencer no Flamengo. Eu acho que é um jogador que tem muito a entregar. Eu concordo com a matéria do Eric. Tem muito mais a entregar para o Flamengo e tem condições de entregar. Só que ele vai ter um problema muito maior agora com a volta do Bruno Henrique. Se imaginou durante o período que ele pudesse ser um atacante que rendesse por dentro também? Ou como segundo atacante, ou como no 3-4-3 que o Vitor Pereira usa muito. Como o problema é que seria por quase dentro. uma posição nova para ele, né? Porque praticamente não jogou ainda na carreira. No 3-4-3 como ala, ele pode até ser o ala com o Bruno Henrique mais dentro, que é o Bruno Henrique absolutamente confortável. Inclusive, o Bruno Henrique é capaz de fazer esse movimento de dentro para fora, fazia muito. Invertendo com a Arrascaeta, e permitiu o Everton vir dentro. Isso é uma dinâmica. O Bruno Henrique ainda tem a bola aérea, né? Que é muito boa. Muito boa. E por dentro também, vindo por dentro. O Bruno Henrique como atacante, segundo atacante, Agora, ninguém sabe quanto tempo demora, né, Paulo? É muito tempo de recuperação. Tem jogador que consegue isso mais rápido. Tem jogador que tem problemas, depois volta para curar ainda, né, essa cicatriz que é muito forte. A gente sabe, você tem o joelhão 4 cirurgias também, então você sabe. Mas assim, quando você tem ele é muito magro, ele é muito fino, então ele tem menos problemas, assim, para mim, nessa relação. Eu acho que o Bruno Henrique vai vir nessa temporada muito forte, viu? Vamos acompanhar. Tomara que o Bruno Henrique consiga ter sequência, né? Porque ele já passou por 2 cirurgias dessa, quase que em sequência, né? Isso atrapalha demais a carreira de qualquer jogador. Olha, o Fluminense se reapresentou hoje, depois de umas folguinhas, né? O Diniz deu folga geral para a rapaziada aí, para dar uma descansada. Aproveitar esse período de data FIFA, né? Que não temos jogos pelos campeonatos nacionais. Só o Gaúcho que vai ter, né? O Campeonato Gaúcho tem jogo no final de semana. Na verdade, os times de elite, teve muita discussão em torno dessa questão do... É curioso, né? Quando o resultado não corresponde ao desempenho, tudo vira um problema. Teve uma grande discussão sobre os 3 dias de folga do Flamengo. Se você olhar ao redor da Série A, isso se repetiu em uma quantidade imensa de clubes. Os clubes de elite do Brasil, que vão disputar Libertadores, que vão disputar as fases avançadas de Copa do Brasil, conforme eles vão progredindo, se eles forem, esses jogadores praticamente não descansam mais até o final. Você tá falando que teve cobrança em relação a esses 3 dias? Cobrança externa, né? De torcida. Quando, na verdade, gente, primeiro que o trabalhador tem direito a descansar. Exato. Segundo que é a velha história da água demais que mata a planta, né? Você precisa ter um período de recuperação. E o restante da temporada vai ter um nível de exigência. É o último respiro, inclusive para a mente.
Mas então, Nicola, é isso. São muitas histórias. Agora, o que tem aqui de gente perguntando, é inacreditável, sobre Vitor Pereira, Sampaoli e principalmente JJ, você não tem ideia. Tem umas 30 mensagens aqui. E o JJ tem chance, Sampaoli está livre, o VP vai ficar. Você tem alguma informação sobre esse rolo todo aí, ô Nicola? Vamos lá, João. Antes mesmo de a demissão do Sampaoli foi confirmada ontem pelo Sevilha, né? O time tem só 2 pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento no Espanhol, e nem a classificação para as quartas de final da Liga Europa amenizou o clima para o Sampaoli, que além de resultados ruins, também não tem uma boa gestão de grupo. 7 jogos, nos últimos 7 jogos, 5 derrotas e só 2 vitórias. Sampaoli foi demitido, e antes mesmo da demissão, cheguei a contar no canal aqui no YouTube, que o Landim, presidente do Flamengo, troca mensagens com alguma frequência com o Jorge Sampaoli. Estava até muito curioso para saber se o Flamengo desmentiria, porque a pessoa que me contou, inclusive, mandou um print. Então eu estava até com vontade de, enfim, mas acabou que não houve necessidade. O pessoal ele do Flamengo conversa com o Sampaoli, né? Com enorme frequência, Rodolfo Landim e Jorge Sampaoli, sobre os mais variados assuntos. E aí posso até assegurar uma outra informação: o Sampaoli vai trabalhar a partir de agora para trabalhar no Flamengo. Ele já havia dado, antes de fechar com o Sevilha, ele já havia dado todos os sinais de que queria trabalhar no Flamengo, ou no Flamengo ou na seleção brasileira. Ele adora o Rio de Janeiro, ele tem uma casa em Angra dos Reis que ele está construindo, comprou uma casa também na Barra da Tijuca, é a cidade que ele escolheu para morar. E para morar no Rio de Janeiro, ele quer trabalhar no Flamengo. Só tenho dúvida de como é que seria. Adquiriu imóveis estratégicos o Sampaoli, hein, Nicola? Barra da Tijuca e Angra dos Reis. Eu só não sei como é que funcionaria, João, em relação ao Sampaoli com o elenco do Flamengo, elenco recheado de estrelas. O Sampaoli é muito bom técnico, mas é uma mala. Eu acho que é um caso parecido com o que aconteceu com Jesus, viu, Nicola? Ou vai dar muito certo, ou muito errado. Ou tem tudo para dar errado. Mas eu acho que o JJ é menos mala que o Sampaoli. Eu acho que o Sampaoli é mais técnico do que o JJ e mais chato. O Jesus é um pouco menos técnico e mais inteligente. O JJ foi muito malandro na gestão e na administração do grupo. Ele ganhou todo mundo, do Gabigol ao Rodrigo Caio, enfim. Sobre o JJ está dando todos os sinais do mundo que quer trabalhar no Flamengo. Outro dia, depois de perder para o Sevilha por 2-0, ele chegou a dizer que não se adaptou à Turquia por causa do frio. O cara é de Portugal, como é que o cara não se adaptou ao frio da Turquia? E deixou bem claro que apesar de o contrato acabar em junho, a partir de maio ele pega as trouxinhas dele e vai embora. Que ele não fica além de maio na Turquia, que é quando se encerra o campeonato turco. Enfim, o JJ está sinalizando o que quer o Flamengo, o Sampaoli trabalha nos bastidores para treinar o Flamengo e o Vitor Pereira vai tentando se sustentar com o resultado. Se o VP não ganhar o Campeonato Carioca, acho que a chance dele permanecer é praticamente zero. Seriam 5 insucessos num curto espaço de tempo. Se ele ganhar o Campeonato Carioca, talvez ganhe uma sobrevida. Eu, na condição de dirigente do Flamengo, daria prioridade ao JJ. Eu acho que até para exorcizar esse fantasma chamado Jorge Jesus, você precisa trazer o cara de volta. E o Sampaoli, embora eu reconheça nele um baita técnico, eu não sei como é que seria a gestão dele em relação aos atletas, cara. É verdade, rapaz, ele já criou um clima lá na Turquia, falou que a Superliga Turca não se ganha no campo, já preparou a mala para ir embora, já está prontinho, passaporte pronto para passar lá pela alfândega e partir para Portugal ou, de repente, para o Rio de Janeiro. E outro detalhe, hein? O Ninho do Urubu, ele fica exatamente entre a Barra da Tijuca e Angra dos Reis. Essa eu não sabia, vamos saber. É muito mais perto da Barra da Tijuca. Tá. Mas entre a Barra da Tijuca e Angra dos Reis tem o Ninho do Urubu e Vargem Grande. E você está onde no Rio, João? Nesse momento você fala na sua casa, obviamente. Onde Isso, é que na está minha a sua casa no Rio, João? Aqui, ó. Perto do Maracanã? Perto do Maraca! Estou na zona norte da cidade maravilhosa. Você já foi para o Maracanã a pé, João? Não, mas eu posso, se quiser dar, viu, Nicola? Dá? Se quiser dar. O dia que eu tiver com disposição para fazer aquela caminhada, aquele trote, eu acho que eu vou encarar uma corridinha até lá no Maraca. Eu moro entre o Newton Santos, que é um Engenhão, e o Maracanã. Ou seja, eu estou aqui bem próximo dos 2 estádios e não moro longe também de São Januário, São Januário. Imagina. Então, tá tudo aqui. Bem localizado. Bem localizado, né? Não tem dificuldade para chegar aos principais estádios aqui do Rio de Janeiro. O Mota JC 2,20 Superchat. Preciado no Fla.
O Preciado direito do Equador. E aí? É outro sonho antigo, né, João? Ele tá no Genk, da Bélgica. É um cara que ataca muito bem. Eu vejo ele até mais como um ponta do que propriamente como um lateral. E em outros momentos ele já foi desejado pelo Flamengo. A história acabou não avançando, né? Até tô pegando a ficha dele aqui para ver o momento dele. Última partida 1 minuto, penúltima partida 4 minutos, na partida anterior jogou 2 minutos. E nos últimos 5 jogos ele não foi titular em nenhum. O momento dele por lá não parece ser muito bom. E o contrato se encerra em julho. É alguém que você poderia contratar só assinando um pré-contrato. Mas a partir do momento em que surge em Portugal a notícia de que o Manafá interessa ao Flamengo, eu não sei se o Preciado deixou de ser uma opção. Ataca muito bem, muita vitalidade, muita força, marca bem mal. Pois é, muito obrigado ao Rui Amário, R$ 2,20, um superchat aqui pra gente. E tem outro, Edgar Carvalho, R$ 10,90, muito obrigado. JJ é o melhor técnico que já vi no Flamengo, realmente ele está na história. Ô João, você não respondeu, o que você faria? Eu sou o presidente do Flamengo e te contratei como diretor de futebol, João. Não sei se você sabe, o Landim precisou se ausentar e o Brás caiu, e eu te contratei, você é o meu diretor de futebol do Flamengo. E a pergunta que eu te faço é, João, o VP caiu, o VP não ganhou o Campeonato Carioca, demitimos, né? O que nós vamos fazer agora, Joãozinho? Rapaz, a minha opinião, aliás, é uma opinião bem antipopular, né? Porque eu vou te falar um negócio, Nicola. O que o diretor de futebol, João Guilherme, faria, eu acho que está na hora do Flamengo e da maioria dos clubes brasileiros pararem com essa ciranda de técnicos, né? Primeiro pelo custo. Se o VP for mandado embora, são 15 milhões, não é isso? E aí, totalizando com as outras multas pós-JJ, vai bater a casa de 37 milhões de reais. Né? O cara chegou há 2 meses e meio ao Flamengo. A partir do momento que trouxeram, tem que dar, pelo menos, no mínimo, 6 meses. O ideal é que tenha uma temporada toda para que ele possa trabalhar. Claro que ele perdeu todas as disputas, muitas decisões ele já encarou logo no início do trabalho, mas, sinceramente, eu acho uma loucura trazer um técnico caro, com uma comissão técnica de nível, e mandar o cara embora com menos de 3 meses de trabalho. Porém, Nicola, essa é a cabeça do João Guilherme. No mundo real, eu concordo plenamente com você. Se não for campeão carioca, provavelmente ele vai sair, e aí o canal do Nicola, o canal Fala João Guilherme vão estar discutindo aqui. E aí, mas você vai trazer quem, João? Você é o meu diretor. Eu acho assim, caso ele saia, até para o bem do próprio Flamengo, eu acho que tem que trazer o Jorge Jesus. Porque se não trouxer o Jorge Jesus, vai continuar essa obsessão, essa sombra eterna. E aí tem que trazer para tirar a prova. Se der errado, morre essa situação, vai ficar a lembrança lá do que ele fez antes, mas já quebra esse clima. Mas aí tem o risco de dar certo também. E ele marcar época. E aí vira refém de vez. Mas eu faria isso, Nicola. Primeiro eu manteria o VP. Não dando para o VP, aí eu traria o JJ exatamente por essa situação. Mas o VP não se ajuda também, para a torcida do Flamengo e para o clube todo, né? Respeito essa sua máxima de que não tem que trocar técnico. De fato, 3 meses e mandar o cara embora soa muito maluco. Mas o cara me colocar Everton Ribeiro de lateral. Everton Ribeiro não. Cebolinha de lateral direito. Everton Ribeiro de reserva do reserva do reserva. O Gabigol sendo substituído em jogo decisivo. O Arrascaeta tinha questão física, mas também tem saído quando. Cara, parece que alguns técnicos eles querem se sobrepor a coisas que são básicas, né? Você não tira. Vou falar por mim. Eu não tiro o Gabigol em hipótese alguma. Só lembrar do que aconteceu com o River Plate. É um cara que decide a qualquer. Mas tudo bem, enfim, faz parte. É verdade. Rapaz, tem muito São Paulino aqui perguntando, tem notícia do São Paulo? O São Paulo contratou o Raí, é isso? Raí Ramos, que tem esse nome exatamente por causa do Raí. E esse menino nasceu em 1994. E a mãe do Raí era muito fã do antigo jogador do São Paulo. E decidiu homenageá-lo, colocando o nome do filho de Raí Ramos. São Paulo vai pagar uma compensação financeira pequena ao Ituano, algo inferior a 500 mil reais. Vai deixar um percentual de uma venda futura para o Ituano, e o Raí vai assinar um contrato de 3 temporadas com o Tricolor. São Paulo que está no mercado também em busca de um lateral esquerdo,
para o lugar do Wellington, que passou por cirurgia, pelo menos 3 meses fora. São Paulo está em busca de um zagueiro para o lugar do Ferrarese, que vai ficar no mínimo 8 meses fora. São Paulo está atrás de um meio atacante para o lugar do Galop, que também passou por cirurgia, 6 a 8 meses fora. E o São Paulo está em busca de 1 ou 2 atacantes. Um atacante, se o Pedrinho ficar no clube, tem aquela questão da acusação contra o Pedrinho da ex-namorada. Se o São Paulo precisar dispensá-lo, o São Paulo vai tentar buscar 2 atacantes. Mas não aguardem por grandes nomes, viu, São Paulinos? Não dá para imaginar que venha Rames Rodrigues, que venha jogador de impacto. O São Paulo não tem capacidade financeira hoje para grandes investimentos. Era Edgar Carvalho, R$10,90. É isso daí, nação. Então tá aí os comentaristas falando sobre a possível negociação com o Jorge Sampaoli. Vamos ver o que vai acontecer. Já escreva nos comentários a sua opinião, deixe o like e a gente se vê no próximo vídeo.